do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um encontro com a Palavra de Deus. Estamos caminhando pela Palavra de Deus, estamos ouvindo aquilo que o Espírito Santo tem nos falado nesse tempo. Esse é o tempo de buscar o Senhor. Esse é o tempo de você estar na presença do Senhor, porque nós nunca sabemos o nosso amanhã. Então esse é o tempo aceitável da salvação. Esse é o tempo de você se voltar ao teu Criador e buscá-lo com toda a tua força, com todo o teu vigor, com toda a tua vontade, determinação, buscando conhecer ao Senhor. Hoje eu quero compartilhar com você uma parábola que Jesus falou aos seus discípulos. Essa parábola ela está em Mateus, no verso 22, e eu vou ler do verso 1 ao 14. Nós vamos à leitura da palavra porque Jesus, ele foi nos ensinando muito através das parábolas. Ele foi falando através das parábolas e nós fomos, nos identificando e nós fomos desvendando aquilo que ele queria nos dizer. Se você tem a palavra de Deus, abra no Evangelho que escreveu São Mateus, no capítulo 22, e nós vamos ler a parábola das bodas, uma parábola muito interessante que fala a respeito do reino dos céus. Vamos à leitura? Capítulo 22. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para bodas, mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, e os meus bois e cevados já foram abatidos. Tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhe incendiou a cidade. Então disse ao seu servo: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a todos quanto encontrardes. E saindo aquele servo pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus, bons. A sala do banquete ficou repleta de convidados. Entretanto, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes nupcial. Perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem vestes nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos seus serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Esse versículo aqui, o último, a maioria das pessoas conhecem, Muitos são chamados e poucos escolhidos. Eu quero falar um pouquinho a respeito das bodas, dessa parábola que o Senhor Jesus nos ensinou. Ele vai nos levando essa boda significa o reino dos céus, significa que o Senhor está a nos chamar. O Espírito Santo, ele tem andado por toda a terra procurando, os adoradores, procurando aqueles que querem servir ao Senhor. O Espírito Santo tem passeado pela terra, tem visto as nossas vidas. Aqui, o Senhor, ele vai nos falando uma coisa muito importante. Ele nos diz o seguinte: Jesus, quando ele veio para os judeus, mas os judeus não o aceitaram.
Então, os convidados da bodas, aqueles convidados oficiais, eles não aceitaram. Não aceitaram o convite para a salvação, não aceitaram Jesus Cristo como Messias. Por isso a salvação foi estendida a cada um de nós, a mim, a você, que hoje somos chamados de gentios. Os judeus, eles não quiseram comparecer a bodas. E aí ele fala assim, olha, então enviou seus servos a chamar os convidados para bodas, mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, outros profetas, outras pessoas, outros pastores, outros líderes, e eles não quiseram ir. E dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados, e foram abatidos, está tudo pronto, sabe? Eu já preparei um reino para vocês, eu já preparei um lugar, eu estou chamando vocês à salvação. E ele fala, vinde, vinde para as bodas, porém eles não se importaram e se foram. Cada um para o seu canto, cada um para o seu lugar, cada um cuidando da tua vida. E hoje não é diferente. Hoje nós temos visto as pessoas andando de um lado por outro, andando assim, sabe, como que perdido. Nós vamos de um lado, vamos do outro e não paramos para ouvir o convite que o Senhor tem nos feito nesses dias. Nós estamos muito preocupados, como diz aqui a parábola. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o campo e outro para o seu negócio. Sabe, Deus, eles têm nos chamado. Ele tem nos chamado para uma rica salvação. Ele tem nos chamado para experimentar o reino dele. Mas nós estamos como essas pessoas aqui. Nós estamos correndo, um para o seu negócio, outro para as suas necessidades diárias, e nós temos tempos para tudo, mas na realidade nós não temos tempo para nada, porque o que você mais ouve falar hoje é que, olha, passou tão rápido, olha, eu nem vi o tempo passar, nossa, o dia tinha que ter 36 horas, 48 horas, por quê? Porque nós estamos correndo, desesperadamente atrás das coisas, né? Como se estivéssemos em círculos. Então nós andamos e parece que as coisas vão fugindo, e assim que nós estamos. E aqui não era diferente. Aqui o Senhor fala, eles não se importaram, foram para o campo, para os seus negócios. E outros ainda, quando o servo de Deus vai anunciar e vai falar da palavra e vai falar sobre o reino dos céus, muitos ainda hoje estão sendo mortos por isso. Muitos hoje ainda sofrem prisões, cadeias, maltratos, né? Então, o Espírito Santo tem chamado a nossa atenção. E aí o rei ficou irado, enviando suas tropas, exterminou a cidade. Fala do juízo de Deus, fala da sentença do Senhor, né? Deus, ele tem nos convocado para uma salvação. Deus, ele tem nos convocado para estarmos na presença dele, para nos entregarmos a ele, para entrarmos, né? Porque a palavra de Deus diz que Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. E aqui ele fala exatamente isso. E depois ele fala assim, ó, então disse ao teu servo, está pronta a festa, mas os convidados, eles não são dignos. Deus preparou um reino para mim e para você, mas só que nós temos deixado as coisas urgentes tomar lugar das coisas importantes. Nós não temos buscado o reino dos céus, nós não temos buscado a Deus, nós corremos atrás do vento e terminamos vazios, sabe, vazios de nós mesmos, vazios das emoções, vazios de salvação. E ele fala assim, olha, já que os convidados não querem, já que aqueles que eu chamei não querem, vá para as encruzilhadas, vá pelos caminhos, quem sabe você vai achar alguém. E ele fala assim, ó, e saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram os que ali se encontravam, os bons e os maus. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Muitas pessoas não entendem
que uma pessoa má, uma pessoa que assassinou, uma pessoa que roubou, entre no reino dos céus. A pessoa não consegue falar assim, mas e a justiça, né? Essa pessoa era tão isso, era tão aquilo e acabou sendo salvo, acabou entrando no banquete, acabou entrando, sabe, para as bodas. Não saia daí, eu vou falar com vocês sobre isso já, depois do comercial. Estamos de volta com o programa Com a Palavra. Hoje eu estou compartilhando com você no Evangelho que escreveu São Mateus, no capítulo 22, do verso 1 ao verso 14. Eu estou falando sobre a bodas, a parábola das bodas. Jesus, ele falou muitas coisas a respeito do reino dos céus através de parábolas. E essa parábolas aqui, ele conta a parábola do noivo. E ele fala assim, de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os servos ali a chamar os convidados para bodas, mas eles não quiseram vir. Jesus está falando o quê? Que nós fomos convidados para estar, sabe, nas bodas do Cordeiro. Nós fomos convidados para experimentar o reino dos céus. Para vivermos no reino dos céus. Nós fomos convidados para estarmos na presença do Senhor. E aí ele vai descrevendo as situações que nos levam a nos afastar da presença do Senhor, situações que nos levam para distantes da presença do Senhor, o cuidado com o dia a dia, a correria, sabe, as coisas que nós julgamos ser importantes e não são, as coisas que nós deixamos, sabe, nós sempre deixamos Deus para depois, sempre deixamos Deus para depois. E aí ele fala assim: convidei fulano, convidei Beltrano, convidei os convidados oficiais, que são os judeus, eles não quiseram, convidei os gentios. E aí ele começa numa escala alta e ele vai indo mais lá. Então traz os mendigos, traz os doentes, traz os judiados pela vida, os maltratados, aqueles que sofreram injustiça, vem. E aí ele convida todos para estar no reino, para estar na bodas do Cordeiro, né? Para estar no casamento. O rei convidou, sabe, o Senhor te convida hoje para a salvação. O Senhor te faz um convite hoje para você entregar a vida a Ele. E Ele fala assim, e saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que se encontraram, bons e os maus. E a sala de banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes nupcial. Perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos seus serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. O que o Senhor está nos falando aqui? Não importa a situação que você esteja, não importa o tamanho do teu pecado, não importa se hoje você está no lamaçal, não importa aquilo que você fez, se você se arrepender, você será transformado em uma nova criatura. O Senhor virá e te limpará e perdoará os teus pecados e colocará sobre você uma veste nupcial que declara que você está apto a entrar no reino dos céus. Uma vestes que declara que você faz parte do povo escolhido, você faz parte daqueles que foram chamados. Mas aí, quando o rei entra, tem alguém ali que não está vestido de acordo, ele não está com vestes nupciais, ele ainda está sujo, ele está ainda em pecado, né? Nós temos muitas situações hoje, milhares de pessoas que estão dentro da igreja e acham que são convidados
para bodas. Milhares de pessoas que hoje frequentam uma denominação, mas as suas vestes ainda estão sujas. Então você está ali de maneira ilegal, sabe? Você entrou na sala do banquete, mas você não participa. Sabe, as pessoas hoje, elas acham que fazer parte de uma denominação, você já está salvo. Não, a salvação é mais que isso. Aquele homem, ele estava lá no banquete, ele estava lá na congregação, ele estava na igreja, mas só que ele não era nada daquilo. Ele não era salvo, ele não tinha, sabe, ainda lavado as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Ele ainda não havia se arrependido dos seus pecados. Ele continuava praticando as coisas que não fazem parte do reino dos céus. E ele fala: amigo, como entraste aqui sem vestes nupciais? Como você é como se fosse o lobo com pele de ovelha. De repente você está aí dentro da igreja, mas você continua, sabe, continua praticando aquilo que não agrada a Deus. Você continua pecando, você continua mentindo, você continua roubando, você continua adulterando, você continua praticando atos que não fazem parte do reino dos céus. E ele vai falando: então ordenou o rei ao seu servente: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, porque ali haverá pranto e ranger de dentes. Sabe, o inferno não é brincadeira. O inferno é uma coisa muito séria. E é tão terrível que Deus não criou para o homem. Foi criado para Satanás e seus anjos e os seus demônios. Não foi criado para mim, não foi criado para você. Então, eu te convido a ver como está as suas vestes, como está a sua vida diante de Deus. Não diante da congregação, não diante do pastor, não diante da igreja, não, as suas vestes diante do rei, porque então, porém, o rei, entrando o rei para ver, quem te vê é o Senhor dos senhores. Quem te enxerga, quem você é na realidade, é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Sabe, a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre todos, contemplando os bem e os maus, os bons e os maus. Não interessa com que cara você vai na igreja, não interessa a roupa que você vai na igreja, não interessa o teu interior. Como está a sua vestiduras, como você está por dentro. Você já disse não ao pecado? Você já perdoou os seus inimigos? Você já entregou sua vida ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador? Você já abandonou, sabe, tudo aquilo que não faz parte do reino para você entrar na sala do banquete do rei? As tuas vestiduras terão que estar mais alva que a neve. Sabe? Todo dia pedimos perdão. Todo dia pedimos perdão e todo dia eu falo: Senhor, me limpa, me purifica, me livra de todo pecado. Sabe, se eu estou fazendo alguma coisa, me traz a memória para que eu possa, Senhor, ter sempre as minhas vestiduras alvas, porque de maneira nenhuma, Senhor, eu quero estar no inferno, nem em sonho, nem em visão. Eu não quero nada com as trevas. Meu reino é o reino dos céus, porque ele fala assim: o convite para a salvação é constante, o convite para as bodas é constante. Hoje o Senhor está chegando até você, está falando: vinde. Através desse programa, Deus está te convidando: venha, venha, porque eu quero te convidar para o banquete, eu quero te dar uma vida nova, eu quero lavar, sabe, ainda que teus pecados sejam vermelhos como escarlate, mas eu quero te limpar, eu quero te purificar com meu sangue, eu quero que você seja uma nova criatura, eu quero te dar
paz, eu quero te dar saúde, eu quero te dar prosperidade, eu quero que você se sente à minha mesa e se banqueteie com aquilo que eu tenho para você. E o que é que Deus tem para você? Ele tem uma vida próspera. Ele tem saúde para o teu corpo, Ele tem paz para dentro da tua casa, para dentro de você, sabe? Tem pessoas que ela emanam paz, a paz daquela pessoa ela contagia. Deus tem isso para você. Deus tem todas as coisas para você. De maneira nenhuma você vai entrar de qualquer maneira no reino dos céus. Para você entrar, sabe, no reino dos céus, as suas vestiduras têm que estar alva, você tem que estar limpo. E eu convido você a orar comigo. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Hoje Ele te convida para limpar as suas vestiduras. E hoje Ele te convida para o banquete do Rei, para que você se assente nas regiões celestiais e tudo o que você fizer, o Senhor venha dar bom êxito. O mais importante, a coisa mais importante que você tem é a tua alma, é o teu espírito. Vamos entregar? Vamos colocar na mão do Senhor para que Ele cuide de todas as situações, de todas as situações que você tem na tua vida? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, esta é a palavra. Senhor, muitos estão sendo enganados. Muitos acham, Senhor, que indo uma vez por semana na igreja, Senhor, está tudo certo. Que quando nós chegamos lá, Senhor, e amassamos uma nota de R$2 e colocamos lá de qualquer maneira, nós estamos te agradando, nós estamos ofertando. Muitos acham, Senhor, que para entrar na tua presença eu entro de qualquer maneira, eu entro, Senhor, de qualquer jeito, mas não é assim, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, dá, Senhor, a condição da pessoa perceber que tudo que ela precisa é de uma entrega, é de uma limpeza, é de ser lavado, Senhor, pelo teu sangue, de colocar, Senhor, a tua vida na tua presença. Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão te aceitando nesse momento, escreve o nome deles no livro da vida, lave-os, Senhor, purifica-os, Pai, para que eles tenham acesso ao teu reino. Pai, eu entrego cada um em tuas mãos, recebe-os para o louvor do teu nome, em nome de Jesus, amém, amém. Que você possa ter consciência, que o Espírito Santo te ensine, que Ele venha e fale com você, com reverência, com amor, e você com tremor se achegue à mesa do Rei. Fique com Deus, fique na paz do Senhor.